Olá, Jaime Fernandes, sétimo A, Direito de Família, e eu vou discorrer sobre o Pacto Antenupcial. Então, o Pacto Antenupcial, ele tem previsão no Código Civil de 2002, e ele é um contrato firmado entre os nubentes. E como o próprio nome já sugere, é um pacto feito anteriormente do casamento. Esse vídeo ele vai servir para a gente esclarecer o que é, quanto é cabível. A gente vai ter a previsão legal desse pacto antenupcial e para que ele serve, né? Então, o pacto antenupcial, como eu já havia dito, ele é um acordo de vontade entre as partes formalizado por um instrumento público. Ou seja, quando os nubentes têm a livre vontade de casar, de adquirir matrimônio, eles vão firmar esse pacto antenupcial com características de direito contratual para utilizar a sua expressão de vontade por meio desse termo, que é através de escritura pública, e vão expressar os seus desejos acerca de como seria esse matrimônio, a questão do regime de bens e tal. A gente tem jurisprudências que até falam que o pacto antenupcial, a não prevalência do pacto antenupcial no casamento, prevalece que o regime de bens ele é de comunhão parcial. Que a gente sabe que o pacto antenupcial ele serve para estabelecer esse regime de bens, né? E a ausência dele estabelece que o regime de bens seria o regime de bens de comunhão parcial de bens. No tocante aqui, os bens eles só se comunicam a partir do casamento e não anteriormente, né? Então, como eu já havia falado, o pacto antenupcial ele tem uma natureza jurídica contratual. E essa natureza jurídica contratual sujeita a todos os princípios do direito civil contratual. Os nubentes eles precisam ter a livre vontade de assinar esse termo, de documentar esse termo. Os nubentes eles precisam estar de boa fé, que é aquele princípio que a gente sabe que no direito civil ele rege toda a estrutura do direito civil, desde obrigações até direitos de sucessões, que é a boa-fé objetiva, né? Eles não podem estar de má fé com o direito, com a intenção de contrair. A livre vontade, que eles não podem ser coagidos a assinar esse pacto antenupcial. Tudo isso tem previsão no direito contratual. O equilíbrio dos contratados, o princípio da boa-fé objetiva, e a gente tem também a questão dos princípios que incidem diretamente no contrato, que é o pacto sunt servanda, o princípio que expressa, que traduz que o não cumprimento de tal cláusula gera o não cumprimento da outra parte, né? Então, o que a gente tem? Esses princípios expressamente do direito contratual que são incidentes no direito civil de família, que o pacto antenupcial é um direito que antecede o casamento, né? E até se fala que esse pacto antenupcial ele é um pré-requisito para o casamento, ou seja, se não houver casamento, esse pacto antenupcial de nada vale. A previsão legal desse pacto antenupcial está prevista do 1653 ao 1657. O 1653 afirma que é nulo o pacto antenupcial se não for feito por escritura pública, ineficaz se não lhe surgir o casamento. É o que eu acabei de falar. O pacto ele é nulo se não for feito por escritura pública. Então, o meio de se produzir, de se firmar esse pacto
ou seja, o veículo é através de escritura pública, e ineficaz se não lhe seguir o casamento. Se não houver casamento, não tem validade esse pacto antenupcial, não, ele é nulo, porque ele é um pré-requisito para o casamento. Então, ele não vai gerar direito entre as partes, não vai gerar obrigação entre as partes se não existir o casamento. O 1654 diz que a eficácia do pacto antenupcial realizada por menor fica condicionada à aprovação de seu representante legal, salvo as hipóteses de regime de separação de bens. A gente sabe que o menor ele sempre tem que estar assistido por seu representante legal. Então, o Código Civil 2002 ele trouxe essa, mais uma vez, né, em 1654, a obrigatoriedade do menor ser assistido e ter a aprovação do seu representante legal. Mas aí ele coloca uma excepcionalidade nesse dispositivo. Por quê? Porque ele fala que salvo as hipóteses de regime obrigatório de separação de bens. Então, todas as hipóteses de regime obrigatório de separação de bens, esse menor não ficaria condicionado a seu representante legal e dar a sua autorização, né? Já que não vai ter comunicação de bens entre os nubens. Em 1655, fala o quê? Que é nula a convenção ou cláusula dela que contravém a disposição absoluta em lei. O 1655 ele é muito direcionado ao direito contratual, porque a gente vê que o direito contratual ele não pode violar dispositivos de lei, vem expressamente dito do direito contratual, mas em contrapartida ele fala que os contratantes eles podem fazer o seu próprio direito, mas que há essa limitação. Então, mais uma vez aqui no 1556, desculpe, o 1555, ele expressa que o direito contratual ele não é absoluto, ele não pode gerar obrigações supremas entre as partes, porque existe uma base legal, existe uma limitação legal para que essa criação de direitos ela possa surtir seus efeitos. É justamente o que traz aqui de novo. No 1656, que é o sucessor do pacto antenupcial, que adotar o regime de participação final do aquesto, poder-se-á convencionar a livre disposição dos bens, desde que particulares esses bens, né? Então aqui a gente traz um dispositivo que traz uma abrangência para que os nubentes, né, que irão adquirir casamento posterior, eles possam firmar cláusulas desse pacto antenupcial, que é de adotar o regime de participação final dos aquestos. Então eles podem convencionar nessa questão de bens imóveis, no regime de participação final dos aquestos. O 1657 fala que as convenções antenupciais não terão efeito perante terceiros, senão depois de registradas em livro especial pelo oficial do registro de imóveis do domicílio dos cônjuges. Então, nesse último dispositivo, 1657, a gente vê o local onde que é feito esse pacto antenupcial, o requisito de validade, que é o registro, e que só vai poder surtir efeito perante terceiros, ou seja, quem não quem não está dentro dessa relação de marido e mulher, dessa relação de cônjuges, de nubentes, a partir desse requisito de validade firmado, e no registro de imóveis do domicílio dos cônjuges, né? Por registro nesse livro, que é através da escritura pública. Então, o primeiro já complementa o último, né? Então, nesse apanhado geral, as jurisprudências elas vêm
formando entendimentos de que o pacto antenupcial, se não for firmado e houver o casamento, eles estão adotando a jurisprudência de que vai ser necessariamente um regime de comunhão parcial de bens, já que eles não convencionaram contratualmente, pré-nupcialmente, o regime de bens, que tem uma certa ligação aí com os entendimentos que a gente tem sobre a união estável. Por quê? Nessa união estável, a gente não tem um contrato firmado, não tem um casamento. Os interessados nessa relação, eles simplesmente se unem e começam a partilhar suas vivências. O que, quando se exaure essa relação, é que eles procuram e veem que não tem nada firmado. Então, a jurisprudência ela já vem nesse entendimento de que os que estão pertencentes ao regime de comunhão parcial de bens, no caso que eu acabei de falar e fugiu, da união estável. Então, se você está em união estável, os entendimentos jurisprudenciais dessas dissoluções já vêm em conformidade com o regime de separação, o regime de comunhão parcial de bens. De comunhão parcial de bens. E é o que a gente vem aplicando aqui. Você não tem esse pacto antenupcial e você dissolve esse casamento através de divórcio, consensual litigioso, os entendimentos já afirmados é que esse pacto, que o regime de bens dessas pessoas envolvidas seria o de comunhão parcial de bens, né? Então, serve esse pacto antenupcial